Na próxima segunda-feira começa o ano letivo para cerca de 21 mil alunos da educação infantil, fundamental e das creches municipais aqui de Bauru. Em muitas escolas particulares, as aulas já começaram e voltar a essa rotina após as férias nem sempre é fácil. Exige a adaptação dos horários e das atividades da família toda. Agora, se esse retorno ainda vem acompanhado de uma mudança de escola, pode se tornar ainda mais complicado. Para falar sobre esse assunto, nós recebemos aqui no estúdio a professora e chefe do Departamento de Educação da Unesp, Maria José Fernandes. Professora, muito obrigada pela sua vinda aqui hoje. Eu que agradeço o convite. Professora, a separação de amigos, de professores e até da sala de aula, né, que o aluno estava acostumado, muitas vezes ela é bastante dolorosa, né? O que os pais e até a equipe pedagógica, né, da escola pode fazer para tornar essa separação menos traumática? Sim, esse período de volta às aulas é um período que exige uma grande adaptação de todos os envolvidos. É um período que não é fácil. Algumas crianças lidam, né, de forma mais natural com a mudança e com a adaptação e outras com maior dificuldade. A primeira coisa, acho que é sempre conversar com a criança o porquê, no caso de mudança de escola, o porquê aquela mudança está acontecendo. Né? Porque em alguns casos, por exemplo, a gente tem situações em que por um problema econômico a família não tem mais como pagar a escola em que a criança estava antes. Às vezes você tem uma mudança de bairro e ela precisa ir para uma escola mais próxima. Então, todas as mudanças, elas precisam ser sempre conversadas, né? Então, ter o diálogo entre aqueles que cuidam da criança e a criança é fundamental nesse momento. E acho que também, assim, ela precisa se sentir bastante amparada, segura em relação ao período que está acontecendo. Porque as mudanças, elas são naturais e elas sempre nos causam medo, né? A gente sai da nossa zona de conforto e até para os adultos é difícil lidar com isso. Então, acho que sempre conversar. E acho que esse período exige, assim, uma atenção tanto por parte da família, como também por parte da escola. A gente tem um pesquisador canadense, né, o Gautier, que ele diz que as primeiras semanas de aula são fundamentais para o desenvolvimento da aprendizagem da criança. Então, acho que a escola ela também tem que se preparar muito para esse momento, para uma criança que está vindo também de um período que é um período de férias, em que a gente muda um pouco, não tem, as regras se tornam um pouco mais flexíveis. Então, a criança ela vai ter que voltar a uma rotina de acordar cedo, de fazer tarefa. Então, acho que exige mudança de todos os lados, né, nesse primeiro momento. E não tem um tempo determinado para essa adaptação, né? Como que é essa relação dos pais? Eles precisam ficar avaliando constantemente a criança para perceber até que ponto isso está sendo resolvido para ela ou não? Sim, o ideal é que a família sempre acompanhe o trabalho que a escola realiza. Então, de se interessar por aquilo que a criança faz, o que ela está aprendendo, como ela está aprendendo. Esse período de adaptação, ele vai variar bastante, porque tem criança que vai levar 15 dias, alguns não vão precisar desse período, e a gente só consegue fazer isso observando, conversando. Né? Em alguns casos, esse período ele vai levar um tempo maior para passar. Então, a gente tem que conversar e saber o que está acontecendo, né? Se são situações específicas. Então, por exemplo, a gente tem algumas situações que às vezes a criança chora para ir na escola, mas a partir do momento que ela está na escola, ela fica bem. Então, a gente tem que ter muito esse diálogo com a escola nesse momento, né? Que é um diálogo que tem que se manter, mas eu acho que nesse início ele é ainda mais fundamental. Professor, e quando a mudança da escola, ela também vem acompanhada a uma mudança de ciclo? Por exemplo, do infantil para o fundamental, do fundamental 1 para o fundamental 2, tem que ter mais atenção nesses casos?
Sim, os momentos de mudança de ciclo, eles são sempre acompanhados por novas e maiores exigências, porque o processo, né, de escolarização das crianças, ele vem num crescente, né, e o grau de exigência, ele também se torna maior. Então, a criança, o risco dela se frustrar diante de uma dificuldade vai ser sempre maior nessas mudanças. Então, é ideal que tenha um acompanhamento. Então, por exemplo, na educação infantil, você tem sempre um ambiente que é mais acolhedor, é mais adaptado à criança, né, nos anos iniciais de escolaridade. Então, a hora que ela vai para o primeiro ano, por exemplo, ela encontra um ambiente que às vezes é mais árido, né, do que ela tinha anteriormente. Então, ela precisa de uma certa atenção. E principalmente, acho que a gente esquece um pouco de falar daquela criança que termina, por exemplo, o 5º ano e vai para o 6º ano. Porque quando a gente está falando da educação infantil e dos primeiros anos do ensino fundamental, a relação entre o professor e a criança ela é muito mais próxima do que ela se torna depois, né? A gente vai tendo naturalmente um distanciamento, porque quando chega no 6º ano você tem 8 professores, 9 professores. Uma relação completamente diferente. Completamente, né? Diferente. Então, muda, dá o sinal, um professor chega, muda o que estava sendo falado, um é mais rígido, o outro é mais próximo, e algumas crianças têm muita dificuldade de lidar com isso. Então, assim, é um momento que a família precisa ajudar muito, até no sentido de organização mesmo, de se está com o material em ordem, se não está deixando nada para trás, se a tarefa está sendo feita. Então, acho que é um momento que exige bastante cuidado da escola e também, né, dos responsáveis pela criança. Muitas vezes, professora, a mudança de escola é por conta do desempenho da criança. Notas baixas, dificuldade no relacionamento, por exemplo. E quando há mudança de escola e essa situação volta a se repetir, qual deve ser o comportamento dos pais? Sim, acho que a situação ideal é que os pais acompanhem desde o início do ano essa criança em relação à escola em que ela está chegando. Porque em muitos casos a gente vê que só vai ser identificada a dificuldade, tanto de relacionamento como de desempenho, a hora que o ano já está terminando. Então, quando a gente identifica e tenta fazer alguma coisa logo no início, as chances, né, dessa criança aprender e ter aí maior sucesso em relação à aprendizagem vai ser muito maior. Então, é um momento que a gente tem que perceber como é que ela está, se ela está conseguindo aprender a ler e a escrever, porque às vezes ela tem uma dificuldade que não está relacionada à forma como a escola se organiza, mas é uma dificuldade na própria aquisição do conhecimento. Individual. Individual, né? E às vezes a gente precisa também de um acompanhamento que é externo à escola. E quem vai dizer isso? A gente só consegue saber isso observando e tendo conversas, diálogos bastante francos também com a escola, porque acho que a família e a escola, ambas têm responsabilidade em relação ao processo de aprendizagem. E aí a gente precisa trabalhar juntos para que a gente consiga, de fato, fazer com que essa criança ela aprenda. Tá certo, professora. Eu agradeço mais uma vez a sua participação hoje aqui com a gente.